Você sabia que existem detalhes sobre a vida de Jesus que podem mudar completamente sua perspectiva? Neste vídeo, vamos explorar 20 fatos surpreendentes sobre Jesus, revelando uma nova dimensão do homem que marcou a história da humanidade. Quem era João, o discípulo amado? Por que Jesus nunca escreveu um livro? Qual foi o primeiro milagre que realizou? Essas são só algumas das perguntas intrigantes que responderemos. Se você quer descobrir segredos e curiosidades que vão aprofundar seu conhecimento sobre Jesus, prepare-se para uma jornada de revelações. Fique até o final e descubra como esses detalhes podem transformar seu entendimento e sua fé. João era primo de Jesus e irmão de outro discípulo, Tiago. Essa proximidade era evidente na cruz, quando Jesus pediu a João para cuidar de sua mãe. João, no entanto, não era apenas próximo de Jesus por ser seu primo, mas também fazia parte de um grupo íntimo, junto com Tiago e Pedro, de pessoas particularmente próximas a Jesus. Ele se refere a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava, não querendo chamar atenção para si, mas mostrando que, de todos os 12, João era o mais próximo de Jesus. E se você me acompanha há algum tempo, você sabe que o objetivo do nosso canal é compartilhar as coisas que eu aprendi de uma forma muito simples e clara e que qualquer pessoa possa entender. Agora que você chegou até aqui, que tal deixar o seu like? Se você for novo aqui, lembre-se de se inscrever. E continuando, João foi o discípulo que se sentou ao lado de Jesus na última ceia, enquanto os dois se reclinavam para terminar a refeição. Isso aconteceu durante a festa da Páscoa, e Jesus queria que seu amigo próximo estivesse com ele, enquanto viviam aquele momento transformador juntos. João não só foi o discípulo mais próximo de Jesus, mas também o último dos apóstolos originais a viver. Ele escreveu seu evangelho como um homem mais velho, refletindo sobre a vida de Jesus com sua sabedoria especial. Jesus nunca escreveu nenhum dos livros da Bíblia. Jesus nunca escreveu um livro, nem mesmo os evangelhos. Além de sua história de vida, mais de 1/3 das páginas dos evangelhos são dedicadas à morte de Jesus. Muitas profecias do Antigo Testamento falam sobre Cristo, e o livro de Apocalipse é uma revelação sobre Jesus Cristo. No entanto, foi escrito por João de Patmos, também conhecido como João, o Revelador, João, o Divino e João, o Teólogo. Isso não quer dizer que ele não sabia ler ou escrever. Jesus tinha a habilidade de ler e escrever. O Novo Testamento mostra essas habilidades em uma sinagoga de Nazaré, quando ele abriu um rolo do profeta Isaías e leu um trecho dele. Na história da mulher pega em adultério, Jesus é visto escrevendo no chão. Tudo o que podemos saber, com certeza, é que Jesus poderia ter escrito cartas ou livros, se quisesse. Por que ele não deixou nada escrito, seja uma organização sistemática de seus ensinamentos ou seus pensamentos mais íntimos? Simplesmente não sabemos. Seus familiares estavam entre os 12 discípulos. De fato, pelo menos 5 e provavelmente 7 dos 12 eram parentes de Jesus. No entanto, seus irmãos permaneceram céticos até depois da ressurreição, quando Tiago e Judas não só se tornaram crentes, mas também escreveram 2 dos livros do Novo Testamento. Jesus recebe seu nome de um anjo e, indo até ela, o anjo disse: "Saudações, favorecida, o Senhor está com você." Mas ela ficou muito confusa com o que ele disse e pensou cuidadosamente sobre que tipo de saudação era aquela. O anjo disse a ela: "Não tenha medo, Maria, pois você encontrou favor com Deus. Ouça atentamente. Você conceberá em seu ventre e dará à luz um filho, e você o chamará de Jesus." Lucas 1. Não sabemos quantos magos visitaram Jesus. Estamos acostumados a ver 3 homens sábios nas cenas de natividade no Natal.
Isso provavelmente se deve ao fato de terem trazido 3 presentes: ouro, incenso e mirra. As escrituras sagradas, no entanto, não mencionam o número de magos que viajaram do Oriente para prestar seus respeitos ao recém-nascido rei. Jesus tinha vários meio-irmãos. Os evangelhos nos dizem que Jesus tinha irmãos. Enquanto ele ainda falava às multidões, aconteceu que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Mateus 12:46. Mateus até menciona os nomes de seus irmãos e suas irmãs. Este não é o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão todas as suas irmãs conosco? De onde então ele conseguiu todas essas coisas? Mateus 3:55-56. Belém significa casa do pão. Belém é o nome da cidade mencionada na Bíblia como o lugar onde Jesus nasceu. Isso é expresso com 2 palavras em hebraico, Bet e Lehem, que significam casa e pão, respectivamente. Não só o profeta Miqueias previu que o Messias nasceria em Belém, mas Jesus se referiu a si mesmo repetidamente como o pão da vida. Esse texto contém uma série de fatos e passagens bíblicas sobre a vida e a missão de Jesus, destacando sua importância única e os detalhes históricos que o cercam. Lucas nos dá a única visão da adolescência de Jesus. No retorno da caravana da Páscoa, em Jerusalém, José e Maria se separaram de Jesus. Quando perceberam que ele estava desaparecido, ambos voltaram à cidade antiga em pânico. Eles não o encontraram por 3 dias. Quando finalmente o descobriram, Jesus não estava assustado ou preocupado, como qualquer jovem estaria em uma situação dessas. As coisas que eles encontraram eram impressionantes. 3 dias depois, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos os que o ouviam se admiravam de sua inteligência e suas respostas. Lucas 2:46. Quando o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe disse: Filho, por que nos tratou assim? Seu pai e eu estávamos ansiosos à sua procura. E Jesus respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Lucas 2:46-49. Jesus cresceu como carpinteiro. José era conhecido como carpinteiro. E Jesus provavelmente aprendeu o ofício, pois o povo de sua cidade natal o identificou como tal. Não é este o carpinteiro filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs não estão aqui conosco. Marcos 6:3. O Evangelho também menciona a carpintaria em Mateus 13:44-55. Indo para sua terra natal, começou a ensinar o povo na sinagoga e ficaram maravilhados. De onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Perguntaram. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? A palavra traduzida como carpinteiro, em ambos os casos, também poderia significar construtor ou trabalhador manual. Portanto, é possível que os carpinteiros fossem chamados quando algo precisava ser construído ou consertado, semelhante a um faz-tudo nos dias de hoje. Jesus provavelmente tinha uma aparência comum. Não temos muitas informações sobre a aparência física de Jesus, mas Isaías profetizou sobre isso. Ele cresceu diante dele como um renovo tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência que o desejássemos. Isaías 50:3-2. Quando Judas traiu Jesus, também é sabido que ele precisou beijá-lo para que as autoridades o identificassem. Ora, o traidor tinha combinado um sinal para ele, dizendo: Aquele a quem eu beijar, esse é.
prendei-o. Mateus 26, 48. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no. Mateus 26, 48. Após sua ressurreição, Maria Madalena o confundiu com o jardineiro. Ao dizer isso, ela se virou e viu Jesus ali, mas não o reconheceu. Ele lhe perguntou: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se você o levou, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. João 20, 16 a 15. Fica claro que se fosse importante para nós saber como ele realmente era, os autores do Novo Testamento, como Mateus, Pedro e João, que passaram 3 anos com ele, certamente nos dariam uma descrição exata, assim como seus próprios irmãos, Tiago e Judas. No entanto, esses autores não fornecem detalhes sobre suas características físicas. 11. O primeiro milagre de Jesus foi em Caná. No banquete de casamento em Caná, Jesus realizou seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Nesse evento incrível, ele mostrou sua autoridade sobrenatural sobre as forças naturais. Esse milagre marcou o início de seu ministério público. A mãe de Jesus e seus discípulos foram convidados para um casamento em Caná da Galileia. Quando o vinho acabou, sua mãe o informou da situação. Embora a embriaguez fosse proibida no Antigo Testamento, o vinho era comum nas celebrações, mencionado em termos de festa, bênção e alegria. Maria estava confiante de que Jesus poderia resolver o problema. Os servos foram instruídos por Jesus a encher 6 potes de pedra com água, cada um com capacidade de 20 a 30 galões. Em seguida, foram orientados a tirar um pouco e levar ao mestre de cerimônias. O mestre não sabia de onde vinha o vinho, mas reconheceu que era excelente. Normalmente, os convidados eram servidos primeiro com o bom vinho, seguido de vinhos de qualidade inferior. No entanto, o noivo foi elogiado pelo mestre por oferecer de repente um vinho de ótima qualidade naquele momento da festa. Esse foi um milagre transformador, que demonstrou a mudança que ocorre na vida das pessoas quando elas acreditam em Jesus e obedecem à sua palavra. Esse foi o primeiro de seus milagres, ou sinais, como João se refere a eles. Embora Jesus ainda não estivesse pronto para mostrar sua identidade à multidão, que não tinha ideia de onde o vinho vinha, ele realizou este sinal para revelar sua glória aos discípulos e fortalecer sua fé. 12. O último livro e o último versículo da Bíblia focam nele. Apocalipse 22, 21. Bíblia amplificada. A graça do Senhor Jesus, o Cristo, o Messias, esteja com todos os santos, todos os crentes, aqueles separados para Deus. Amém. Chegando à bênção final que este magnífico livro de Apocalipse e a Palavra de Deus tem a nos oferecer, uma obra cheia dos rumores da ira divina chega a uma conclusão tranquila aqui. João expressa sua esperança de que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja concedida ao povo de Deus. 3 vezes, Jesus começou seu ministério quando tinha cerca de 30 anos. Muitas pessoas se perguntam qual a idade ideal para começar um ministério. Lucas 3:23, Bíblia amplificada. Quando começou seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, sendo, como se pensava, filho de José, filho de Eli. Números 4:3 nos diz que um homem devia ter pelo menos 30 anos para exercer o ofício de sacerdote. Curiosamente, essa foi a idade em que Jesus começou seu ministério. Isso não quer dizer que todos precisam esperar até uma certa idade para começar a ministrar. 14. Jesus provavelmente falava vários idiomas. O aramaico era a língua principal falada pelos judeus na Palestina do século I. Ele teria estudado a Torá em hebraico, como todos os judeus faziam. Ele entendia grego? Provavelmente,
Jesus e o centurião, assim como Pilatos, se comunicavam em grego. Embora os romanos falassem latim, eles se comunicavam com os judeus helenistas em grego. 15. Jesus precisava de solidão para orar e recarregar. O ministério de Jesus era bastante público. Segundo os evangelhos, Jesus ia de comunidade em comunidade ensinando. Ele constantemente enfrentava os fariseus e saduceus, mas nunca recusava um convite para a casa de alguém. Ele construiu seu ministério público com a prática deliberada de passar tempo em solidão e oração. Lucas 6:11 a 14, versão King James. Eles se encheram de loucura e começaram a discutir entre si o que fariam a Jesus. E aconteceu que naqueles dias ele saiu para a montanha para orar e continuou toda a noite em oração a Deus. E quando amanheceu, chamou seus discípulos e dentre eles escolheu 12, aos quais também deu o nome de apóstolos: Simão, a quem também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu. 16. Pode haver parentes de Jesus ainda vivos hoje. A maioria dos estudiosos cristãos concorda que Jesus não teve filhos. Portanto, é improvável que algum de seus descendentes tenha dado continuidade à sua linhagem. No entanto, lembre-se de que ele tinha irmãos e irmãs, conforme Mateus 13:25 a 56, o que torna possível que o DNA deles ainda possa ser encontrado em pessoas modernas. 17. Jesus frequentemente demonstrava emoções. Muitas representações atuais de Jesus o mostram como sendo sem emoções e distante. No entanto, os escritores dos evangelhos o retratam como um Salvador apaixonado. Ao longo dos evangelhos, vemos Jesus expressar emoção, como quando virou as mesas no templo. Mateus 21:12 a 13. Ele também mostrou compaixão e preocupação com o estado espiritual das pessoas, as comparando a ovelhas sem pastor. Se você chegou até aqui, parabéns! Você é uma pessoa muito dedicada. Qual foi a parte mais interessante do vídeo? Deixe nos comentários e quem sabe sua ideia não aparece no próximo conteúdo. E por isso, vou dar um coraçãozinho, porque acredito que você tem tudo para se tornar uma pessoa sábia e de sucesso. Agora, estão aparecendo na sua tela 2 vídeos que preparei especialmente para você. Ao assistir eles, você vai aprender algo que talvez nunca tenha visto antes. Então, não perca essa oportunidade de aprendizado. Escolha um dos vídeos e assista agora mesmo.